Definidas as semifinais do Campeonato Estadual do Rio, Flamengo e Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco. Em São Paulo, a crise está instalada. Palmeiras e São Paulo trocam ofensas e o Palmeiras ameaça entrar na justiça contra um diretor do São Paulo por crime de xenofobia contra o técnico Abel Ferreira. Em Minas Gerais, o Ministério Público suspende por 2 anos as torcidas organizadas de Atlético Mineiro e Cruzeiro. E a gente vai falar aqui também do futebol africano, porque está conosco no nosso videocast de hoje, ele que é o técnico recordista de invencibilidade no futebol africano, o Robertinho, Roberto Oliveira, que foi ponta-direita, seleção brasileira, Flamengo, Fluminense, Sport Recife, campeão brasileiro de 87. E conosco também o comentarista aqui da EBC, Rodrigo Campos. Eu sou o Sérgio do Boccagi e o No Mundo da Bola está entrando no ar. Olá, Robertinho, satisfação recebê-lo. Olá, Rodrigo, um prazer falar com você também. Meu amigo, vamos começar falando de um outro assunto. Copa Libertadores, porque tem jogo de Copa Libertadores, 2 times brasileiros brigando por uma vaga aí na fase de grupos, Botafogo e Bragantino. Tem um palpite? Olha, Botafogo. Mais uma vez, satisfação em recebê-lo. Pô, é um prazer enorme estar com vocês aqui, voltar na nossa terra, né, maravilhosa do futebol, alegre, né? Então, eu acho que o Botafogo tem jogadores para ser campeão. Botafogo que foi bem contra o Fluminense, né? Foi um resultado bem expressivo. Muito. Inclusive, tem uma situação que, mesmo lá na África, a gente acompanha o programa de você, no Mundo da Bola, tudo, e a gente tem que se atualizar. Mas é uma coisa que até hoje eu não entendo como é que o centroavante, que marcou mais gol, que foi artilheiro, que era do Botafogo, não teve uma chance na seleção brasileira. Tiquinho. O Tiquinho. Um grande jogador. Excelente jogador. Você viu o último gol? Eu estava até com meu filho Rodrigo assistindo o highlight lá desse... Pô, me fez lembrar o time do Fluminense da máquina. Me fez lembrar o time do Flamengo em 80, campeão mundial. Pô, o jogador recebeu a bola, tocou pro Tiquinho, Tiquinho escorou, fez a famosa parede que o Doval adorava fazer pro Rivelino, lembra? Porra, olha que gol é esse. Como é que um jogador desse não foi convocado, não merece uma chance? Eu não entendo. Pois é, são coisas do futebol brasileiro. Rodrigo, satisfação também recebê-lo. Tem palpite para Botafogo e Bragantino? Um abraço, Boccagi. Antes de mais nada, pedir pro Robertinho trazer um copo d'água lá da África. O cara tá mais novo que quando jogava. Impressionante, rapaz. Olha só, Boccagi, eu ontem, no último domingo, eu tive a oportunidade de transmitir o jogo do Botafogo aqui na Rádio Nacional. Esse time do Botafogo, que terminou muito mal o Campeonato Brasileiro do ano passado, depois de fazer uma excelente competição no primeiro turno, parece que está se reencontrando. Tem bons jogadores, concordo muito com o Robertinho, o Tiquinho. Nesse domingo ele inclusive não jogou, mas é um jogador diferenciado e que ganhou muita moral com o apoio que a torcida deu a ele antes do jogo contra a equipe do Aurora, onde ele foi um dos grandes destaques. Eu vejo o Botafogo um pouquinho acima do Bragantino, que já há algum tempo não vem atuando bem. E lembrando que o Bragantino não terá o Léo Ortiz, que foi negociado com o Flamengo, um baita de um zagueiro, e vai perder muito. Então, muito bem. Por aqui, então, o nosso palpite é que o Botafogo passe pelo Bragantino. Na Copa do Brasil, também teremos transmissão da Rádio Nacional. Entre os grandes da primeira divisão que estão nessa fase, ainda que é a segunda fase da Copa do Brasil, tem o Corinthians, o Bahia e o Internacional, que jogam só na outra semana. Mas nesta semana tem o Vasco jogando em casa contra o Água Santa. E aí? Vasco tá bem, Boccagi. Vencer a Portuguesa 4-0 não fez mais que obrigação. Não, nenhum outro grande venceu a Portuguesa com essa facilidade. E a facilidade que não é pela fragilidade do adversário, e sim por méritos do Vasco, que soube fazer um gol logo no início e administrar e até aumentar o placar. São Januário, com certeza, pode fazer a diferença, sim. Ramon Dias vem fazendo um grande trabalho. E o principal jogador do Vasco, aquele que foi contratado no ano passado e que não rendeu aquilo que era esperado, até pela questão física, está muito bem, que é o Payet. Você olha para a lateral esquerda, o Piton está muito bem. Vejo o Vasco com totais possibilidades de avançar. É por aí? Eu acho que sim. E o Vasco está numa ascensão, né? Isso é muito positivo.
E eu acho que o futebol é muito momento, né? O futebol não é uma ciência exata. Então, quando você adquire aquele momento, pô, você vai fazer tudo para mantê-lo. Então, eu acho que isso que deve acontecer com o Vasco. O Água Santa também não anda bem no Campeonato Paulista, o Vasco surge aí como favorito. Vamos falar de Campeonato Paulista, porque tivemos o clássico São Paulo e Palmeiras que terminou empatado de 1-1, mas ao que parece, o resultado do jogo foi o menos importante. O que você que está no futebol africano, né, de férias aqui no Brasil, tem achado do nosso futebol, especificamente de arbitragem, Robertinho? Lá fora é assim confuso também? Olha, em alguns jogos sim, né? Mas eu acho que a gente Lá tem tem árbitro de vídeo? Tem. pela Champions League, nas finais, sim. Mas normalmente nos campeonatos, na Primeira Liga, por exemplo, não são todos os jogos que eles usam, né, O que não faz muita diferença, né? Porque a discussão continua. É verdade. Não, e uma coisa importante, na África existe um objetivo maior do que tudo, é estar na Champions League, entendeu? Então, os times que são, assim, por exemplo, lá nesse país que eu estava agora, que eu tive... Na Tanzânia. Na Tanzânia, tem o Simba e o Yanga, né? São os maiores times, são os melhores times, entre aspas, do futebol da Tanzânia. Num país maravilhoso, né, que recebe muitos estrangeiros para turismo, a ilha de Zanzibar, essa coisa toda. Só que eu vou te falar uma coisa, o futebol está mudando. A África... E a gente vai falar daqui a pouco. A África tem jogadores que, olha, podem jogar, e eu vou dizer um que trabalhou comigo, nem vou assim, citar agora que você tem... A gente vai falar, Mas, posteriormente, eu quero citar o nome de um jogador que eu assino embaixo, foi meu jogador, o conheci lá jogando, mudei a sua posição e ele é um cara que joga... escolhe o maior time do Brasil hoje. Por exemplo, vamos falar do Flamengo? Vamos falar do Palmeiras? Vamos falar do São Paulo? Vamos falar do Fluminense? Esse rapaz joga... Como é o nome dele? Fala logo. Pô, falei. Boboziz é o apelido dele. Boboziz. A gente vai falar sobre futebol. Eu quero falar de São Paulo e Palmeiras, da confusão de ontem de arbitragem. Então, dá para confiar nessa arbitragem? Porque ontem foi um enrosco o jogo, né? Veja só, eu acho que tudo que se... Quando você insere qualquer coisa, é para melhorar, né? O VAR deve ser para melhorar, né? Uma outra parte que eu vejo muito o São Paulo, né? Um derby, vamos falar do derby. O São Paulo está sempre tendo alguma vantagem dentro de campo, pelos seus méritos, contra o Palmeiras. Engraçado isso, eu joguei no Palmeiras. É um clube maravilhoso. Lá, para mim, foi um dos clubes mais organizados até então que eu tinha trabalhado. Mas ontem, não sei se você conseguiu acompanhar isso, não deixaram o técnico do Palmeiras dar entrevista. E tudo piorou quando um diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, ofendeu o Abel Ferreira, dizendo que ele era um português e completou. Entendi. E por isso essa intenção do Palmeiras do crime de xenofobia. Precisa disso, Rodrigo? O Boccaccio, eu estou muito preocupado com a arbitragem, que já há algum tempo a gente veio falando, para mim é o grande problema do futebol brasileiro. O que aconteceu ontem foi lamentável demais, tudo. Aquela coisa do eu vou me dar bem, isso é uma filosofia do brasileiro que tem que acabar de qualquer maneira. Essa transferência de responsabilidade dos próprios jogadores, e aí eu vou absolver a arbitragem, jogando na arbitragem os seus fracassos, e uma arbitragem de fato despreparada. E aí quando você pega tudo isso, coloca no liquidificador e como último ingrediente, vem um dirigente que deveria ter a função de pacificar, deveria saber administrar esses momentos, e o cara joga gasolina numa fogueira, é sinal que o futebol brasileiro precisa evoluir, Boccaccio. Foi muito lamentável o que aconteceu ontem. O São Paulo não deixou o Abel Ferreira dar coletiva, alegando que quando joga no Allianz Parque, o Palmeiras faz o mesmo. Ou seja, é uma situação desnecessária, muito pequena para dois grandes clubes do futebol brasileiro. Que tudo se resolva da melhor forma possível, mas de qualquer forma fica o registro aqui que realmente o diretor do São Paulo não pode xingar o Abel Ferreira ou nenhum outro treinador como fez. E um outro assunto que a gente já discutiu aqui também, Robertinho, sobre torcida e violência. No sábado agora, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro jogou de um lado, o Atlético jogou do outro, mas as duas torcidas resolveram brigar entre si, não tinham nada a ver com a história. Um torcedor morto, 4 feridos e as torcidas banidas. A violência é um mal
talvez o maior mal que haja no futebol brasileiro hoje, entre os torcedores? Olha, lamentavelmente, sim. É porque é uma coisa assim que foge, né, dos padrões normais de ser humano, de tudo. Pô, futebol é alegria, é entusiasmo, é prazer, a população feliz, é a nossa vida. Nós estamos aqui numa passagem. Se a gente vai valorizar a nossa vida só com problemas, só com agressões, com xingamento, pô, tu não precisa viver, pô. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, a torcida do Cruzeiro já está banida até março de 2026. Ganhou mais 2 anos de punição, vai até 2028. E a do Atlético voltou agora de uma punição de 2 anos e foi punida de novo. E aí, Bocage, vamos entrar naquela discussão de torcida única. Não resolve. Esse problema, mais uma vez, não foi dentro do estádio. Aliás, foi longe dos 2 estádios onde as equipes jogavam. Então, se você pegar as imagens, que realmente dá uma angústia de ver, porque eu tenho filho que vai a estádio e eu passei a minha vida inteira como torcedor indo a estádio, dói ver uma imagem como essa. Eu duvido que daqueles 100 caras, 2 saibam qual a pontuação do teu time na tabela de classificação. Quem é o teu lateral esquerdo? Qual é a grande história, o grande... Eles não são fanáticos. E aí, quando eu vejo muita gente falando, a torcida fanática vai para brigar. Não! O torcedor fanático, ele não faz isso. O torcedor fanático, ele vai rir quando ganha, vai botar pilha, vai zoar, vai ser zoado, vai chorar, vai sorrir. Esse é o torcedor. Aqueles caras ali, eles não estão nem aí para o clube. Eles vestem a camisa da facção deles, que é muito maior para eles do que o próprio clube. Pois é. Então, vamos ver o que vai acontecer agora no futebol mineiro também, que essa questão da torcida única, a gente já debateu aqui, realmente não é solução alguma. Campeonato Estadual do Rio. Flamengo ou Fluminense, Robertinho? Olha, a fase é muito boa para o Flamengo. Lembrando, o Flamengo joga por 2 empates na semifinal e o Nova Iguaçu também contra o Vasco. Eu também acho, devido a esse aspecto, mas eu acho que o momento, o Tite ajustou aquele sistema defensivo, né? E eu acho que, eu levo muita fé nisso daí, né? O adversário pode vir que a gente está seguro. Então isso é muito bom, porque isso dá liberdade ao jogador criativo, o talento, né, que tem que buscar o campo adversário, o último terço do campo. Lá a gente usa isso muito. Vamos dar prioridade por jogar em final third of the field. No último terço do campo, é ali que tem que se jogar o futebol brasileiro. Então tem duas situações que eu não tô conseguindo entender ainda, porque nós estamos tão carentes de algumas coisas óbvias. Por exemplo, que conceito é esse? Eu vi o Dunga falar a mesma coisa, eu já vi o Renato falar, eu estou falando, e vários colegas falam isso. Eu me formei agora também eu finalizei em novembro a minha licença Pro. Eu fui um dos melhores alunos dessa formação, entendeu? Da licença Pro. Eu não consigo entender que conceito é esse de se jogar, de priorizar o jogo na sua área defensiva, com goleiros. Eu não entendo. Eu gostaria Pra mim é futsal isso. Eu gostaria de entender que conceito é esse. Eu nunca vi esse conceito. Na época do Flamengo, da seleção brasileira, do 4-3-3, do Zagallo, o Zé Guilherme. Jogar no campo adversário, usar o teu talento para dificultar. O torcedor vai ao estádio para ver o quê? Posse de bola na sua área ou gol no campo, ou gol no gol adversário? Isso eu não consegui entender ainda. Eu vejo, para mim, é igual futsal. Acompanhei muitos anos o futsal, a bola rodando atrás, em busca de um espaço, para mim é igualzinho. E a diferença é que o futsal, quando a quadra é reduzida, isso funciona porque o cara pegou ali no meio, dá um bico, gol. No futebol de campo, 11 não vai. E é chato demais. Aí quando a gente está narrando o jogo, goleiro, lateral, quarto zagueiro, zagueiro central, lateral, volante, volta zagueiro. Aquilo fica chato. O torcedor, é claro que o torcedor sair no gol ele vai comemorar, mas primeiro, o risco que você corre é muito grande e posse de bola não vai indicar nunca que você está jogando muito melhor que o outro. Flamengo ou Fluminense? Ele já apostou no Flamengo. 11 jogos, 8 vitórias, 3 vitórias. 3 empates. 3 empates, 27 gols marcados, 1 gol sofrido. Não há como não apontar o Flamengo como grande favorito. Nova Iguaçu e Vasco. Vasco é bem favorito. Eu respeito muito a equipe do Nova Iguaçu, fez uma campanha muito legal. Em segundo lugar. Segundo lugar. É uma equipe muito bem montada, com uma obediência tática muito boa, mas os valores individuais do Vasco da Gama e que agora estão jogando bem,
acredito no Vasco. Nova Iguaçu foi o único time a fazer gol no Flamengo. E outra coisa, o artilheiro do campeonato do estava Nova Iguaçu. sendo do Nova Iguaçu. Não, ainda é, empatado Ainda com o é, Pedro, olha só. Então é uma coisa que a gente tem que valorizar. Fico feliz porque o Nova Iguaçu, há um tempos atrás, criou uma estrutura, né, no Carioca muito boa. Então, e agora a gente vê de novo, isso é uma coisa muito bonita, né? Mas eu acho que o Vasco, pela sua própria tradição, experiência, eu acho que ele tem uma vantagem nisso aí. Teremos um Flamengo e Vasco numa final, então, de campeonato? Pô, É isso? isso aí. Tudo leva a crer, Bocage. Tudo leva a crer. Bocage, só 30 segundos. 30 segundos, vou marcar pode aqui. marcar aí. Quando a gente tá falando daquela coisa do futebol paulista, hoje eu vou me dar bem, o que aconteceu no Maracanã? Bota o jogador pra dentro de campo. Puxa o jogador. Sim, é verdade. Isso, acho Você que... viu essa cena? Não O jogador vi, do não Botafogo caído, o goleiro Vi, do Fluminense vi, puxou vi, sim. ele. Não, na Aquilo realidade... era expulsão. Não, o que aconteceu? Eu tava transmitindo o jogo. Ele caiu fora do campo. Ah. Aí já começa a malandragem Tá, então, vou rolar pra essa dentro do parte campo. eu não vi, então. Aí ele rolou pra dentro do campo. Aí o goleiro do Fluminense vai, puxa pra não, fora de campo. não podia, mesmo assim. O Veio- erro foi do jogador do exatamente. Botafogo. Aí vem outro jogador do Botafogo. Ali é uma mesa. Ó, essa mesa não tá legal aqui, não. Esposa, joga ela pra aí. Não, joga ela pra cá. Cara, isso eu acho que evidencia o porquê do fracasso do futebol brasileiro há tanto tempo. Então eu já mudo minha opinião. Expulso os dois, o jogador Pois e o é. goleiro. Pois é. Isso aí. Bom, a gente tem aqui na bancada, no nosso videocast de hoje, o Robertinho, que está desde 2005 no futebol africano. Já foi ali no mundo árabe, voltou e tal. Mas no futebol africano, seu último trabalho foi no Simba. Isso. Só no Simba você tem que títulos? Eu tenho o título da Super Cup, né? Que nós ganhamos, o A clube... Super Cup é a Copa do Brasil? Isso. Seria a Copa do Brasil. E uma Copa muito importante que o clube não tinha, né? Até então. E outra coisa, a performance da nossa equipe, do Simba, na Champions League, foi a melhor de todos os tempos. Nós, no top 10 da Champions League africana. Isso, africana. No top 10 da África, nós ficamos em 5º lugar, como melhor performance. Tivemos resultados de 7-1 e 5-0 na Champions League contra equipes de muita experiência, de bons jogadores. Quer dizer, isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz. E 11 meses invicto. 11 meses invicto. 11 Quase um months ano. unbeaten, como se fala. Você é ídolo lá? Graças a Deus, eu acho que eu passei uma coisa positiva e eles reconheceram o valor de um brasileiro, né, que já está fora há bastante tempo. E eu fiquei muito feliz, sabe, de ser reconhecido, ser idolatrado na rua como se fosse um jogador, um atleta ainda. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo. Por isso que o meu mercado, eu estou sempre indo trabalhar lá. Eu agora mesmo já recebi algumas propostas e eu estou agora já pensando se eu vou retornar ou não. Mas a gente fica com saudade do Brasil. Aí eu estou tendo umas férias aí de 2, 3 meses para me poder matar a saudade do Rio Eu vou de Janeiro. registrar aqui, porque eu ganhei a camisa do Simba. Muito obrigado, camisa bonita mesmo. prazer, Adorei. Tá Cara, aqui a muito camisa. linda. Camisa do Simba Sport Club. Yes. Muito bem, obrigado mesmo de coração. Que isso é um prazer. Agora, Você- vamos falar do futebol africano, que é um futebol que de repente surgiu, né, assim, nas Copas, com bons resultados, mas que a gente sempre fica um pouquinho, acha que eles são inexperientes, voluntariosos demais. Isso mudou? Como é que anda? Mudou e a próxima Copa do Mundo, se eu não me engano, já vão ter núcleos, né? Para realizar os jogos. Elas serão, segundo eu escutei, segundo De eu clube? Não. A próxima Copa, Estados Unidos, Canadá e México. Isso. Vai usar muitos países da África para poder fazer tipo um laboratório para o futuro, entendeu? Porque eu vou te falar uma coisa, a qualidade dos jogadores africanos, só um exemplo, vamos analisar a seleção da França. 60% da seleção são de origem africana e jogam na Europa. Então, quer dizer, isso é uma coisa que está cada vez mais se abrindo e isso se consolidou. E olha, eu vi jogadores, lógico que não são todos, mas vou te falar uma coisa. É muito positiva a carreira de muitos jogadores jovens que têm tido a oportunidade de mostrar o seu talento, tá certo? Como
muitos brasileiros já fizeram e que a gente está carente. A gente perdeu aquela coisa linda, né, do respeito da Copa do Mundo ganhar. Não, o Brasil ganha e vamos ganhar. Não, pode entrar. Isso acabou. Então nós temos que voltar a botar os pés no chão, voltar a trabalhar corretamente, né, como muita gente quer, como estão trabalhando, formando muitos bons profissionais. Mas o Brasil hoje já não tem aquele... Sim. Né? Já não é o país do É uma futebol como pena era isso. antes. Eu imagino, eu fico numa situação, poxa, por que o Brasil perdeu? Um exemplo, eu tô lá, eu sou brasileiro, pô, eu amo meu país, pô, eu fiz parte da história do futebol também, pô. Eu só joguei em time grande, eu fui campeão da seleção sub-20, no primeiro título de Toulon, que até então era CBD, era CBF, foi em Toulon, eu, Moser, João Paulo dos Santos, sabe? Essa turma toda. Depois fomos para a seleção principal com o Tele. Então a nossa vida era time grande, ser campeão, ser idolatrado e jogar em seleção brasileira. Então, por isso que certas coisas hoje, a nossa formação com o Zagallo, com o Pinheiro, com o Evaristo, com o Tele, não é a mesma que a gente está vendo Sim. hoje. Então, isso aí me choca um pouco, sabe? Tem alguns comentários, alguns conteúdos que eu não consigo entender. Mesmo entendendo um pouco de inglês ou francês, que eu falo bem também, eu não consigo entender por que o Brasil sempre foi a arte, a habilidade da preferência para jogar dentro da sua área. Eu nunca vi isso. Sinceramente, eu nunca vi isso. Me diz uma coisa, por que jogador africano não é procurado, por exemplo, para jogar no Brasil? Aí que tá. Para a Europa, sim, né? Para a Europa, já isso é uma coisa normal. Eu acho que o Brasil precisa fazer isso. Se o Brasil fizer, não vai se arrepender. Porque, olha, eu posso provar. Eu tenho jogos no meu time. Como a gente tinha se referido ao Bobosi, rapaz, eu fiquei encantado. Que eu falei, pô, esse cara é um brasileiro, sabe? Eu falei... Pô, ele recebeu uma bola. Ele foi o meu... nas competições que eu participei, eu fui campeão da Primeira Liga, né? Aí fomos disputar a Champions League, né? Depois eu fui campeão da Copa do país de Uganda. E depois nós ganhamos uma outra Copa e a melhor performance da história do clube. Esse Bobosis foi o vice-artilheiro jogando de volante. Tu tá me entendendo? Pô, ele marca bem, né? Compõe bem a parte defensiva. E tá na África ainda, não saiu para a Europa. Ele foi para os Estados Unidos, olha só. E eu tinha indicado até o nome dele, né? Só que não tem nada a ver falar o nome do clube. Eu tinha indicado porque um dos presidentes era meu amigo, a gente teve numa relação. E aí, volta pra cá, aquela coisa toda. Falei, pô, tem um jogador que eu vou te mandar. Ele ficou encantado, né? Mas demoraram muito, não se consolidou. Esse rapaz, eu vou enviar pra você o gol que ele fez, não só esse gol, mas vários. Mas só pra você ter... E financeiramente o mercado é possível para um time brasileiro ir lá e buscar alguém ou é Sim, muito caro? Não, aí que tá. Esse é o ponto. Você acha que tem preconceito? Não sei, eu não sei te explicar isso aí. Eu não Contra sei. africanos? Pô, O que você rapaz, diria? Olha, Assim, até asiáticos também, né? uma Quase aula, não né, vem que a para gente cá. olha, palavra de honra, eu tô falando com amor mesmo ao nosso trabalho. Rapaz, eu falei, pô, como é que pode um jogador desse? 22 anos esse rapaz foi campeão comigo. Sabe, A gente vê os africanos na Europa brilhando, né, fazendo boas Copas do Mundo, e por que não aqui? E aí, quando ele fala que financeiramente é viável trazer caras, eu fico pensando, onde é que está essa turma do scout? Essa turma dos estudos mirabolantes que agora tem que ter, cada equipe tem 26 pessoas. Eu vou filtrar dali. Será que não consegue enxergar no continente africano esses potenciais talentos? Exatamente. Brasileiros treinadores, como é que andam lá fora? Olha, alguns colegas de trabalho Tem mais brasileiros na África trabalhando? Sim, alguns sim, mas tudo rapidamente. Tem alguns que ficaram pela Argélia, tem alguns que ficaram na própria... Me sucederam, né? Inclusive, dei bons conselhos. Pô,
Tipo um Evaristo no Catar, Por exemplo. Aí eu... que levou um monte de gente depois. Eu endossei porque eu fui para um outro clube que tinha melhores condições, com outras ambições, não que eu os deixei, não. Que até hoje eles, sabe, eu sou idolatrado também nesse outro país, que é Uganda, que eu aprendi, tem um presidente do clube que chama-se, no Vipers Sport Club, um presidente, pô, um cara fantástico, com a visão, tem colégio, tem que estudar e depois jogar. Então ele fez uma escola, né, bilíngue, aquela coisa toda. Dentro, na área, ele comprou aquela área, fez o seu estádio, inclusive esse Vipers. Ele sempre que há jogo internacional das competições da seleção de Uganda, eles usam esse estádio. E é um colégio. Então, olha só a mentalidade. Então, todo mundo ali, sabe, é bem encaminhado. Então, são coisas que a gente não vê aqui. Entendeu? Isso foi interrompido aqui no nosso país. E lá fora a coisa está andando. E você verá, eu tive com o presidente da FIFA, que ele foi num dos jogos nossos da Champions, ele apareceu, pessoa fantástica, adora o Brasil, adora o Rio de Janeiro, tratou a gente bem pra caramba. E ele adorou saber que eu já tinha jogado no Fluminense, aquela coisa toda. Então foi um papo muito, não foi longo, mas foi muito objetivo. Pô, e ele gosta muito do nosso estilo, né? Então eu fiquei muito feliz de poder bater esse papo com ele lá, e a gente abordou esses assuntos. Pô, eu falei, poxa, eu adoro o Brasil sempre teve grandes jogadores, que coisa linda, sabe? Mas então, não é campeão há mais de 20 vamos anos. aproveitar isso, vamos dar valor, vamos voltar a botar os pés no chão, começar de baixo, não começar de cima achando que já é Zagallo, Pelé, que é o maior treinador do mundo. Nada disso, amigo. Vamos ralar, vamos começar de baixo, igual o jogador. O jogador você tem que prepará-lo, tá certo? Dar oportunidade e lançá-lo, pô. Entendeu? E é isso aí, é isso. O futebol não tem segredo, mas você tem que fazer a coisa certa. Você agora falou de uma situação que eu lembrei dessa última disputa que o Brasil foi eliminado, pré-olímpico, e o jogador, acho que da Argentina, falou, todos os jogadores brasileiros já se acham um Pelé. E o Brasil acabou eliminado, está fora da próxima Olimpíada. Isso é uma realidade. Para a gente terminar aqui, que a gente já está estourando o horário do programa, Dorival Júnior é um bom nome para a seleção? Tem jogos do Brasil agora, dia 23 contra a Inglaterra e 26 contra a Espanha. Para mim, sim, foi um bom nome, porque agora a gente tem uma experiência, uma pessoa que já foi atleta, né? Bem-sucedido, né? Em grandes clubes, é uma pessoa que sabe se relacionar, e eu acho que foi um bom nome. Eu estou feliz com o nosso amigo, com o nosso colega. Eu também acho que foi justa a chamada dele. Rodrigo Campos, muito obrigado pela participação. Forte abraço, Bocage. Robertinho, foi um prazer revê-lo, de verdade, parabéns pelo seu trabalho, sucesso lá no futebol africano. E você que nos acompanha, deixa o seu like, marca o sininho para receber as notificações, deixa um comentário, compartilha, é sempre muito bom falar com vocês. Um abraço.